Olá, torcedor alvirrubro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. O Náutico conhece mais uma derrota na temporada. Na verdade, é a primeira derrota, né, do Náutico na temporada. Não, o Náutico já perdeu o clássico para a equipe do Sport, mas foi pela Copa do Nordeste. Agora no Campeonato Pernambucano, o Náutico ficando pelo caminho diante da equipe do Retrô, 2-1 para a equipe da Fênix. E a gente vai debater essa partida aqui no nosso canal, trazer alguns pontos, o que precisa ser melhorado no Náutico, mediante as tentativas do técnico Hélio dos Anjos em dar um ânimo na equipe ao longo do jogo, também a sua formação adotada para esse compromisso. Então vem com a gente, porque a gente vai trazer um pouco do que foi esse Náutico 1, Retrô 2 nos aflitos. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreve aqui embaixo na nossa plataforma, ativa o sino das notificações, dá muito like nesse vídeo e a gente, lógico, vai se falando e, lógico, com a imensa satisfação, lendo todos os comentários dos torcedores que participam com a gente. Porque hoje o Náutico viu pela frente uma equipe que a cada rodada que se passa no estadual vem se consolidando, né? Já havia batido o Sport na Arena e hoje foi até os aflitos e bateu a equipe do Náutico pelo mesmo placar, coincidências à parte, 2-1. O Náutico buscou alternativas ao longo da partida, jogadas pelo meio, jogadas pelas pontas. Não foi por falta de finalizações. Acredito que na etapa inicial a mais perigosa foi uma jogada característica do Náutico, já existe desde a Série B passada, né? Cruzamento do Jean Carlos no primeiro pau. O cabeceio desta vez não foi do Vinícius, né, que não está mais no clube, mas do Richard Franco, volante paraguaio, que cabeceou no travessão. Mas faltou aquela penetração mais contundente dentro da área da equipe do Retrô. O Náutico não conseguiu, né, furar o bloqueio imposto pela equipe visitante, né, esbarrando na defesa, na primeira linha de marcação e na compactação feita pela equipe lá de Camaragibe, né? E a gente viu um Náutico que entrou hoje com o Jean Carlos, entrou hoje também com o Chiesa no comando de ataque, era uma expectativa do torcedor. A volta do Camutanga com o João Paulo na defesa. Jogadores chegaram inclusive até a discutir em campo, né, num dado momento da partida, porque o Náutico acabou entrando no jogo do Retrô. O Náutico mesmo, né, tendo mais oportunidades, mais volume de jogo, né, vendo um adversário jogando mais verticalmente, né, buscando jogadas mais diretas, objetivas, não tendo tanta posse, mas o Náutico mesmo com esse domínio acabou entrando na pilha do Retrô. Quantos expulsos hoje, né, poderiam, né, ter sido vistos se o árbitro tivesse um pouquinho mais de pulso, né, na partida? A gente viu inúmeras jogadas ríspidas. Com menos de 15 minutos já tínhamos 3 cartões amarelos distribuídos no jogo, né? Então uma partida de muito contato, de muitas faltas, de muitas reclamações e de pouco futebol. Que isso, de uma certa forma, também atrapalhou a equipe alvirrubra, porque quando o Náutico ia buscar uma determinada reação dentro da partida, incomodar a equipe do Retrô, sempre a equipe visitante estava esfriando os ânimos, os ímpetos da equipe alvirrubra, que não deixaram de existir dentro do jogo. A gente viu o Náutico atacando. Chiesa tentou, Jean Carlos tentou, né? As modificações feitas também pelo técnico Hélio dos Anjos, elas acabaram dando um norte para o Náutico na segunda etapa. Primeiro gol do Retrô marcado ali na característica da equipe, que é esse contra-ataque, né? Se retrair para sair em velocidade. Uma boa partida, né, do lateral da equipe do Retrô, saiu em velocidade, né? O Haldney na marcação não conseguiu acompanhar, ele aciona o Giva no centro, né? Um passe já projetando o deslocamento do Giva. O Giva finaliza na frente do Lucas Perry e coloca o Retrô em vantagem. O Náutico só vem a empatar com a força que veio do banco. O Náutico coloca Juninho Carpina em campo,
para mim, atrasadamente, porque poderia ter sido acionado já no intervalo da partida. Hoje é um dos principais, se não o principal nome do Náutico neste início de temporada, é o Juninho Carpina. Está ganhando espaço na equipe e demorou hoje, na minha visão, para ser acionado. Pedro Vitor entrou bem, embora algumas das finalizações bem questionáveis, porque foi um jogador que, né, acabou não finalizando, né, com tanta pontaria assim. O Evandro acaba entrando para marcar o gol na jogada construída por essas duas peças mencionadas há pouco. Evandro e o próprio do Juninho Carpina e também do Pedro Vitor. Mas a gente precisa ressaltar algo que está sendo esquecido até por alguns torcedores do Náutico. Acredito que a boa parte já tenha a ciência de que isso está acontecendo e precisa ser corrigido. É o próprio zagueiro Camutanga. Para muitos, titular da equipe, é um cara que nos últimos anos tem se consolidado na titularidade, mas nesses jogos de começo de temporada ele tem sido dificultoso para o jogo do Náutico. As duas derrotas foram com o Camutanga sendo aí um protagonista no lado negativo. Hoje, né, ocasionando esse pênalti já nos acréscimos para a equipe do Retrô com o braço aberto, né, na hora que foi projetar para tirar, né, o avanço da equipe visitante, e também lá naquele clássico onde acabou sendo expulso. Outro temperamento que também precisa ser revisto no Náutico, do técnico Hélio dos Anjos. Né, a gente já via na Série B aquele temperamento de cobrar, mas a gente está percebendo que dentro de campo alguns atletas do Náutico não estão gostando da postura do técnico alvirrubro. E isso precisa ser observado, porque as peças que estavam aqui na temporada passada não estão mais. Leandro Carvalho, por exemplo, hoje já se queixou da forma como o Hélio dos Anjos reclamou com ele na primeira etapa. E o Hélio acabou sendo expulso, né? Assim como também o técnico Dico Uley do Retrô, né? Por confusão à beira do gramado. Então, um Náutico muito afobado e muito nervoso para esse jogo. Já estava assim antes da partida e o Retrô, com seu estilo de jogo, só fez aflorar ainda mais esse lado do Náutico dentro da partida, que acabou se perdendo, né? Perdendo o seu futebol por conta disso, né? Caindo na pilha do adversário, que saiu com um resultado positivo de campo. Então, algo a se lamentar, né? Desse primeiro jogo da sequência de duas partidas do Náutico em casa, o Náutico saindo com essa derrota pelo Campeonato Pernambucano e caindo na tabela, né? O que é algo ruim, porque foi uma rodada, né, onde equipes que estavam aí mais abaixo acabaram vencendo, como no caso do Salgueiro e do próprio Retrô, que agora assumem posições interessantes na classificação, e o Retrô segue como a única equipe invicta da competição, do estadual. Então, uma baixa, né, uma derrota que é difícil de se digerir, mas que o Náutico precisa rever, né, o que saiu errado nesse compromisso de hoje, para não cometer os mesmos erros no final de semana pela Copa do Nordeste. Porque na Copa do Nordeste, consequentemente, o Náutico vai ter um jogo mais complicado. E hoje foi a prova de que o Náutico, no quesito criação, não pecou, mas esbarrou numa forte marcação imposta pelo Retrô e acabou também marcando bem, mas, né, pecando, né, em aspectos que fizeram com que esse resultado negativo acabasse surgindo. Então, 2-1 para a equipe do Retrô, derrota do Náutico. Agora quero a opinião do torcedor alvirrubro a respeito desta partida. O que é que vocês acham, né, a respeito desse jogo, onde o Náutico não esteve em nenhum momento à frente do placar, começou perdendo, buscou o empate, terminou perdendo, né, e caindo aí um pouco na classificação do Pernambucano. Agora é pensar no Fortaleza sábado pelo Nordestão. Forte abraço a todos, comenta à vontade, se inscreve no canal e vem com a gente. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!